Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A LZR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você tem esse fundo imobiliário? Você sabe de que setor ele é? Em que ele investe? Comenta aqui para nós que seu comentário é muito importante para o canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de alcançar 5 mil inscritos, quem sabe até o final do ano ou quem sabe até janeiro. Contamos atualmente com 3.168 inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção Seja Membro. Clique no botão azul aí do canal e descubra. Você vai ver que você vai ter benefícios exclusivos por se tornar membro, diversos benefícios, acesso antecipado aos vídeos, um grupo de estudo. São vários benefícios exclusivos por se tornar membro. Então, um principal objetivo também é saber que você vai estar nos apoiando aí no crescimento e evolução do canal. Então, gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal aí, ó, o Davi, o Bruno e o Eduardo. E o Eduardo, ele renovou, ele está por mais um mês aí como membro aí. Muito obrigado pela renovação aí. Esse vídeo foi uma sugestão de 2 inscritos. Já é um vídeo que eu queria trazer, mas como teve sugestão, eu resolvi antecipá-lo. Então, ó, o Fernando Momenso, ele falou, pode fazer uma do ALZR? E o Cleiton Braga, que é mais ativo, ele sempre está comentando aí, falou, atualiza a análise aí, Amu, do ALZR. Então, hoje eu vim trazer o vídeo aqui para vocês. Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é híbrido. O que isso quer dizer? Ele pode atuar em diversos segmentos. Ele foi lançado em janeiro de 2018, na base de R$100. Alianza é a gestora. Ele tem mandato renda e tem uma boa liquidez diária. Não é das melhores, mas é uma liquidez aceitável de 1.156 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele já está no IFIX com 0,66% e conta com quase 6 milhões de cotas. Em termos de PVP, é um fundo que, assim, sofreu como todo e qualquer fundo imobiliário, e isso a gente vai ver nas suas cotações. Contudo, se você olhar para o mercado, é um fundo, entre aspas, que tem sofrido menos que os demais. Por quê? Se a gente observar bem, o seu PVP está em 0,96%. Ou seja, ele está apenas, entre aspas, 4% abaixo do seu VP. Ele já está mais barato do que ele vale. Então, note que é um fundo que vale 643 milhões e o mercado está aceitando pagar apenas 616 milhões. Então, atualmente, esse fundo é como se você tivesse a oportunidade de comprá-lo uma nota de 100 por R$96. Tendo a base atual, é um fundo que vale 108 e o mercado está aceitando pagar apenas 104. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com 96 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê as cotações do fundo, e é por isso que eu estou dizendo que esse fundo também está sofrendo. Mas não igual o mercado, porque se a gente olhar bem, tanto que esse fundo ele é híbrido, no sentido que ele tem galpão logístico, ele tem lajes, e ele tem alguns imóveis que nenhum outro fundo tem. Então ele tem todo quanto é tipo de imóvel que vocês pensarem. Então, tendo em vista isso, é um fundo que, se você olhar para lá e olhar para logístico, os setores têm sofrido muito mais aí. O que a gente observa? Esse fundo, no final de 2019, como todo o mercado imobiliário de ações, estava muito aquecido. Então esse fundo chegou a ser negociado a patamares de R$150, ou seja, mais ou menos 50% de ágio. Vem o momento pandêmico, joga as cotas para baixo, esse fundo alcançou patamares de R$80, rapidamente o fundo se recupera, fica, entre aspas, mais ou menos lateralizado e, desde fevereiro, começa-se o movimento de queda do fundo. Então, o que a gente observa? Até mais ou menos outubro, o fundo vinha com queda, mas uma queda mais leve, entre aspas, E agora, recentemente, o fundo começa a despencar. Saindo de patamares de 117 para já ultrapassou, já está bem próximo ali, chegando aos R$100. Então, o que a gente observa? Atualmente, o fundo está sendo negociado por 104. A mínima desse ano foi 102, recentemente. E a máxima 134 nesse ano. Tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o histórico do fundo.
Não é um fundo muito antigo, mas é um fundo com assim, mais história, mais histórico do que alguns fundos aí que a gente tem recentes, né? Então é um fundo que já estão com quase 5 anos de história. E o que a gente observa? Que eu vejo como algumas pessoas reclamam, entre aspas, desse fundo. É um fundo que entregou nesse patamar aqui, ó, próximo a 70 centavos mais ou menos, e que ele não tem mais conseguido entregar nesse patamar de 70 centavos. Você note que a entrega atual está em 63, chegou a entregar até menos. Então, o que eu vejo algumas pessoas reclamando é que o fundo já chegou a entregar mais em um determinado período aí, agora ele caiu um pouco as suas entregas e não está conseguindo entregar. E aí algumas pessoas reclamam que é em razão de subscrição. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última ocorreu no mês 6 do corrente ano. Vamos à frente aqui para a gente ver mais agora a distribuição do último ano. No último ano, a gente observa o que o fundo vem conseguindo distribuir. Teve um momento crítico do fundo, que ele distribuiu 37 centavos, foi subindo, ó, 39, 49, 59, 60, estabilizou no patamar aqui de mais ou menos 60, chegou a atingir 71 e agora ele caiu novamente, 67, 61, 63. Isso aqui se deu depois da última subscrição. O que a gente observa? Eu não sou cotista desse fundo e não tenho interesse em me posicionar nesse fundo. Agora, isso quer dizer que o fundo é ruim? Não. Só é um fundo pro qual, assim, sabe, eu só não tenho interesse mesmo. E o que acontece? O que você observa em termos de cotação só do último ano para cá, hein? Do último ano para cá, esse fundo já chegou a ser negociado, ó, pessoal, 123, 130, 129. E agora, atualmente, a gente viu ali atrás 104, ó, mas note que quando ele fechou o mês, ele chegou a bater R$102 na data de fechamento lá na data base. Por que eu estou falando essas informações para vocês? Eu não tenho interesse por esse fundo, já falei, né? Mas, e você? Se você tem interesse por esse fundo, talvez valha o seu estudo por ele. Por quê? Note que quem gostava desse fundo a 130, achava que era um bom fundo a 129, 123, por que esse fundo deixou de ser um bom fundo a 102, 103? Será que ele deixou de ser um bom fundo? Será que ele perdeu seus fundamentos? Então é esse o ponto que as pessoas têm que olhar. Sim, as pessoas estão migrando para a renda fixa, pessoas que às vezes não são do mercado, ou que estão assustadas, com medo. Mas para você que está vendo esse vídeo, que provavelmente gosta de fundo imobiliário, reflita. Será que este fundo perdeu fundamentos? Será que foi isso que ocorreu? Diga-me, por favor, diga-me. Então sim, o que eu vejo é um mercado desesperado, cada vez mais pessoas vendendo suas cotas para ir para a renda fixa. Eu não vejo problema em investir em renda fixa, apesar de eu não investir. Mas eu não vejo como sendo sensato você desmontar posição e ir para lá. Eu acho que se você quiser parar de aportar em fundos imobiliários e aportar em renda fixa, aí é a decisão de cada um, né? Quem sou eu para questionar a metodologia ou o que cada um segue? Agora, o que eu não vejo como sensato é você parar de você vender suas cotas, às vezes até com prejuízo, entre aspas, sem a mínima necessidade. Não vejo cabimento nesse tipo de estratégia. Enfim, essa mesma tese que eu estou trazendo para vocês serve para qualquer outro fundo que vocês tenham interesse. Tem fundos problemáticos? Tem sim. Eu acabei de trazer alguns fundos problemáticos para vocês. Eu trouxe um fundo bem problemático, não vou ficar falando o nome dele, porque assim, meu objetivo não é queimar o fundo, nem a gestora, etc. Mas tem fundos que eu apresento aqui que são fundos que têm risco inerente, tem, sabe, algumas situações que eu chamo para ponto de atenção. Mas fora esse tipo de situação, se tem um fundo que você gosta muito, talvez esse seja a melhor oportunidade para você passar a ter o fundo que você gosta. Eu vejo muita gente reclamando, e tem sim o ponto positivo e o negativo. Eu tenho visto gente reclamando de subscrições, e realmente eu também vejo isso sim, de uma certa forma desnecessário, porque tem, ao invés de fazer subscrição para melhorar a taxa média da carteira, principalmente para papéis, tá? Eu vejo que está começando a diminuir a taxa média. Só que isso não me incomoda tanto. Aí eu vejo gente reclamando, olha, tá fazendo subscrição e tá baixando o VP do fundo imobiliário de papel? Pessoal, não se iludam. Fundo de papel, seu VP justo e correto e mais sensato é 1. Então o gestor está sendo inteligente, ele está aproveitando que ele ainda tem gordura e está fazendo subscrição.
inevitavelmente, em algum momento, as cotas voltariam próximo a 1. Isso aí seria o normal. E já que elas voltariam de qualquer forma, a emissão está jogando para baixo. Mas eu não vejo como assim, sendo algo tão demonizado como algumas pessoas têm colocado. E assim, é apenas a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo ou errado e etc. Tá? Mas é porque as pessoas têm ilusão, como se fundo de papel que estava sendo negociado a 1.2, 1.3, como se isso fosse normal. E pelo contrário, não tem lógica um fundo de papel estar sendo negociado acima do seu VP. Não é lógico. Por mais que ele entregue muito, não tem lógica. Não tem por que uma nota de 100 valer menos de 100. Se ele vale menos é porque tem alguma coisa de errado com o fundo. Se ele vale mais, é porque as pessoas estão até querendo pagar mais, mas ele não vale mais. Não tem como um fundo de papel valer mais do que ele vale. Ele pode até valer menos em razão dos riscos, mas valer mais não tem sentido. Enfim, né? Chega de showzinho, vamos à frente aqui. Essa última entrega já chegou no patamar que eu reputo um excelente patamar de entrada. Novamente, não tem interesse pelo fundo, mas talvez, vamos supor, se eu fosse me posicionar nesse fundo, a esse preço de 102, com essa entrega de 63 centavos, eu entraria. Por quê? Eu pego fundos de tijolo que me pagam 0,6 aí no mínimo. Então esse seria um excelente ponto de entrada para quem almeja ganhar aí em torno de 0,6. Note que, olha o quanto esse fundo estava entregando, ó. 31, que é muito baixo, 38, 48, que aqui eu reputo que é o limite mais ou menos que o fundo entregaria, ó, entre 54 e 48. Isso é o normal de uma LZR, KNRI, HGLG. Esses fundos maiores, mais renomados, eles pagam pouco mesmo. Agora imagina, um bom fundo, que eu não estou falando em nenhum momento que esse fundo é ruim, pagando 0,60, ora, se você tiver interesse, pode ser uma oportunidade. Cuidado, o meu ponto de vista não reflete, não indica, não significa que estou fazendo indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui já está dentro do relatório gerencial. Eu não vou ler tudo para vocês, mas o que ele fala? Eles estão terminando um galpão que eles estão fazendo para a Coca-Cola no formato Build to Suit. Construir para alugar, né? Eles estão construindo sobre medida para o fundo aí, para a Coca-Cola. Ele fala o tamanho do imóvel, ele fala que vai ser um galpão AAA e assim por diante. Ele fala que as suas emissões que ele fez lá atrás, agora que estão sendo integralizadas, o próximo valor de 63 centavos foi pago no dia 18 do 11 e assim por diante. Eu não vou ler o restante, mas caso você queira, você pausa o vídeo por aqui e dá uma lida nas informações aqui, porque são sempre informações interessantes aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê as taxas do fundo. O que o fundo cobra, Mu? Ora, ele cobra gestão 0,70, administração 0,20, escrituração 0,5. Não é assim que é feito, tá? Mas vamos somar, ó, 0,95 taxa total. Só que isso tudo para mim, pessoal, é irrelevante. Por quê? Porque eu sou meio pangaré, eu sou meio bobão. Eu não sei fazer essas contas aqui, tá, pessoal? Já me pediram algumas vezes aí para eu ensinar, ou se eu sei alguma metodologia. Eu não sei, para mim também eu não prefiro nem aprender. Para mim, isso não vai fazer tanta diferença. É porque isso aqui não é tão simples quanto parece, entende? Essa taxa, ela pode incorrer de diversas formas, ó. Sobre valor de mercado, tem alguns que é sobre o patrimônio líquido, tem outras que tem prêmio em cima. Nossa, isso aqui não é tão simples quanto aparenta ser. Então, como eu não conheço isso, a metodologia que eu procuro aplicar, ela é uma metodologia assim, mais simples e assertiva que qualquer pessoa consegue saber. Então, o que eu aceito pagar de taxa real para os gestores? No máximo que o gestor fique com 15% das receitas do fundo. Isso sem contar questões de alavancagem, tá? 15% como taxas que vão para eles. Tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Ó, esse fundo, ele tem, entre aspas, alavancagem. Ele tem dívida. Então, ó, despesas de juros por aquisição de imóvel. Então, isso aqui não é uma despesa que eu vou contabilizar, porque essa despesa não está ficando para o gestor. Qual que é a despesa do gestor? Essas duas aqui, ó. 627 aqui. Isso é despesa do gestor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular tanto o último mês, quanto o acumulado do ano aí, do segundo semestre. O que é um ponto negativo desse relatório da gestora aqui, assim, na minha opinião? Eles deveriam trazer, no mínimo, os 3 últimos meses, sendo que se ele trouxesse os 6 meses ou até o ano seria interessante, porque você observaria tudo, como é que está aí o passo a passo, como é que está mês a mês, onde cobrou mais, onde cobrou menos. E já que vai trazer o acumulado, teria que trazer o acumulado ou do ano inteiro ou dos últimos 12 meses. Porque você também, novamente, tem uma média melhor. Poxa, a média do segundo semestre, beleza, a gente já está quase acabando o semestre, menos mal. Então aqui a gente vai ter aqui pelo menos uns 3 ou 4 meses.
Mas o ideal, na minha humilde opinião, é que seja pelo menos acumulado do ano ou dos últimos 12 meses. Vamos calcular. E o que eu vou fazer aqui para tentar ser o mais justo possível? Essas despesas aqui eu não vou contabilizar. E aí eu vou somar, arredondando, esses dois valores aqui como receita e vou abater esses dois valores aqui como despesas. Então vamos lá. Quanto é que ficou no último mês? A gente vai pegar esses 615 vezes 100 e vai dividir por esses dois valores. 4.700 com 440, é lógico, é só arredondado, tá, pessoal? 5.100. Vou colocar até 5.150 para ficar igual. Note que as taxas estão orbitando na faixa de 11,94. Não é o melhor dos mundos, mas está abaixo dos 15 que eu reputo ser aceitável. Então, assim, ó, atualmente, esse fundo, eu nunca quis me posicionar nele, porque ele sempre pagou muito pouco para aquilo que eu queria. Não é que ele paga pouco, é porque ele sempre estava sendo negociado com ágil, porque é um fundo seguro, diversificado, com boas taxas, então o mercado precifica mesmo. Tanto que ele é um dos que menos caiu, ele agora vai começar a cair mais, mas assim, duvido que ele caia tanto quanto os outros vêm caindo. Mas enfim, eu não quero me posicionar nesse, que eu já escolhi outros. Então agora não tem espaço na minha carteira, pelo menos como ela está pequena ainda, não tem espaço para ele. Quem sabe futuramente. Mas ó, passou no crivo de taxa, atualmente entrou no crivo de dividendos. A gente vai ver que ele é um fundo diversificado, que tem diversos ativos. Então assim, ele não serve para mim. Mas se para você servir, estude com jeitinho, que eu reputo ser um bom fundo sim. Como ele pagava muito pouco, para mim não servia, atualmente ele serve. Vamos ver no acumulado do ano, pessoal, ó, 2.435 vezes 100 dividido por, a gente vai somar esses dois, ó, 18,8 com 2 a gente vai pegar 20 mil. Então, no ano, 12,17%, também dentro dos 15% que a gente reputa ser aceitável e saudável, eu reputo, né? Então, passou no crivo de taxas aí, vamos à frente. Aqui a gente vê a diversificação do ativo. Ponto assim, até então não falei nada negativo do fundo. Ele tinha antes um ponto negativo para mim, não quer dizer que isso é ruim. Que não pagava pelo menos 0,6, não era comum esse fundo pagar e agora está pagando. Agora aqui é um ponto negativo, tá? Mas não é preocupante. Como assim negativo, amor? Eu sempre olho também a diversificação. Então, ó, um ativo representa 23% aí do fundo. Ele é um fundo que tem bastante imóveis, ele tem 14 imóveis, se eu não me engano, e vai ter mais um ainda, que é aquele da Coca-Cola, vai ter 15, se eu não me engano. Mas desses imóveis, esse ativo aqui representa 23%. Então isso é um risco porque se esse ativo aqui ficar desocupado, ele pode impactar em quase 1/4 as receitas do fundo. Então, ora, você comprando esse ativo, esse fundo, você tem que estar ciente desse risco que você vai estar correndo. Mas é um dos únicos riscos que eu vi assim gritantes. Ocupação do fundo, 100% alugado, ponto muito positivo. Aluguéis por localização. Então, é um fundo que está bem concentrado na região sudeste. Isso não é tão assim preocupante, né? Não tem problema. Inclusive, São Paulo é realmente a maior, o motor do país mesmo, né? A região sudeste. Então, 63% está na grande São Paulo, 9% no estado total de São Paulo e mais 28% em Rio de Janeiro. Além disso, olha o quanto de setores, de classes que esse fundo investe. Olha o tipo de imóveis que tem dentro do seu portfólio. Então é um fundo que tem 59% dos seus ativos são lajes, mas ele tem galpão logístico, secos e industriais. Ele tem, ó, mais 5% em galpões logísticos refrigerados. Se a gente quiser colocar num bolo só, 19% de logístico. Ele tem, ó, de novo, centros de diagnóstico, não é comum ter, ó, 11%. Data center, 6%. Varejo Big Box, 5%. Então você note que ele é literalmente híbrido mesmo. Ele está em vários setores aí, ó. Aqui é como se a gente tivesse, ó, renda urbana. Esse aqui a gente pode considerá-lo como sendo algo inovador, né? Não tem no Brasil, então vamos jogá-lo em Lages. Mas, ó, centro de diagnóstico, assim, pode considerá-lo Lages, mas logístico, então, assim, ele tem diversificação por ativos distintos aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê também os aluguéis dos locatários, o que eles representam. Novamente, aquele destaque que eu falei, ó. Esse aqui, esse galpão, esse imóvel, representa 23% das receitas. Então, isso é um ponto preocupante em razão da exposição. Este outro aqui também, ó, mais 15% das receitas. Tem que ficar atento porque se ocorrer algum default, isso pode trazer problemas para o fundo aí.
os inquilinos, o quanto eles faturam. Então, quase 60% dos inquilinos faturam ali, ó, entre 1 e 5 bilhões, mas não é de reais não, gente, é de dólares. É muito faturamento, não são empresas pequenininhas, fundos de quintal, são empresas muito grandes aí, ó. 18% delas faturam entre 5 e 10 bilhões e 25% faturam acima de 10 bilhões por ano. Então é muita coisa. Outro ponto positivo que eu não vou falar um por um, mas uma boa parte dos galpões tem um prazo médio de 9,2, mas a gente vê alguns galpões, alguns imóveis, né, vencendo com 14 anos. E aí, se você se interessar por esse fundo, tem que ficar atento com esses aqui, ó, porque eles têm um prazo, entre aspas, mais curto, ó, 4,8, 4,3, 4 anos é quando vai vencer. A gente vê distribuição de vencimento dos ativos por diversos meses. Isso também vai dando uma equilibrada para não ter aquele aumento de uma vez, ele vai subindo aos poucos, né? Fica mais fácil de subir aí. Vamos à frente. Eu vou passar rapidamente aqui pelos ativos, mas o que a gente observou? O fundo não tem vacância, zero vacância. E eu quero falar aqui só rapidamente nos ativos para você pensar o seguinte, pessoal. Quando você compra lá na bolsa, por mais que você veja um ticker ALDR11, o que eu tenho tentado trazer quando eu trago a imagem dos ativos é para você saber o seguinte: com mais ou menos R$ 100, você está se tornando sócio de 14 imóveis. Tá vendo esse imóvel aqui alugado para Atento, ó? Com R$ 100 você é dono de uma fração desse imóvel. Tá vendo esse galpão aqui para Air Liquide? Você se torna sócio dela, ó. Tá vendo esses imóveis alugados para BRF, esses galpões logísticos aqui, ó? Então é esse o ponto que você tem que preocupar. E aí eu volto novamente naquilo que eu falei um pouco atrás. Vou passar aqui à frente, ó. Quando você vê as cotas desse fundo despencando, você olha para o mercado e vê, peraí, pessoal, vamos lá, calma, respira e pensa, pensa comigo. Pessoal, o que ocorreu? Esse fundo perdeu o fundamento? Tá desalugado? A gente já viu que não, tá 100% alugado. Os inquilinos têm risco agora de não pagar mais? É isso que está acontecendo? Não. O que está acontecendo é uma situação de todo o mercado. Não é este ativo que está caindo. Você não é, se você for cotista, tá? Você não é privilegiado de só o seu ativo estar caindo. Todo o mercado está caindo. Esse é o ponto. Então, é isso que você tem que preocupar. Não é só esse ativo que está caindo. Então, não, assim, fique atento, não, calma, respira, fique tranquilo. O objetivo dos últimos vídeos que eu estou tentando é tentar acalmar um pouco o público aí. Então, assim, olha quantos ativos com qualidade que você está se tornando sócio, caso você opte por comprar o ALZR. Ó. Você está sendo sócio desses imóveis físicos que existem. Vamos à frente. Olha o quanto mais de ativos que o fundo tem. DASA, ó, Decathlon, Globo, Sky, Pandurata, que é a Balduco. Olha a quantidade de imóveis, quantidade de inquilinos. Olha o porte desses inquilinos. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ALZR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós o que você acha do ALZR. Vou reforçar novamente. Se eu não tivesse com minha carteira mais ou menos formada naqueles itens que eu escolhi, hoje esse ativo seria elegível para entrar na minha carteira. Ele tem taxa aceitável, está pagando um bom dividend yield, na minha humilde opinião, mesmo nesse momento gravíssimo aqui, 0,6, 0,7 de yield para tijolo, eu acho aceitável. Já vi gente me criticando, falando, não, Amu, não pode um fundo pagar nesse momento de inflação, menos que, acho que foi 0,8, 0,9 que a pessoa falou. Só que ele tem que ter em vista, que na minha opinião, tá? Ele tem razão no ponto de vista dele e eu tenho razão no meu ponto de vista. Por que eu vejo que não vejo problema em pagar esse fundo, eu entrar nele por 0,6? O que vocês observaram, gente? Esse fundo era ou não era negociado a uma média de R$ 130? Responda. Então, se você comprar esse fundo, eu não sei quando, os ativos não vão parar vão ficar ruins. Em algum momento, o mercado vai se recuperar. Em algum momento, esse fundo vai conseguir repassar a inflação acumulada. Pode ser daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, poxa, se você entrar nesse ativo agora, você está entrando nele agora para em algum momento, aí basta saber se você vai ter paciência. O que eu tenho dito frequentemente essa frase? O mercado, ele machuca, tá? Ele judia, ele pisa, ele maltrata
os impacientes. O que o mercado faz recentemente? Ele faz comumente. Ele tira dinheiro dos impacientes e transfere para os pacientes. Então, se você tiver paciência, tiver calma, enxergar o futuro, que não é tão fácil para as pessoas verem, as pessoas são muito imediatistas e momentâneas, né? Mas se você tiver calma e paciência, você vai sim ser muito bem monetizado e você vai valer a pena, é isso que eu quero dizer. Enfim, comenta que seu comentário é muito importante. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser nos ajudar na nossa meta de 5 mil inscritos, se inscreva no canal e ative o sino. Muito obrigado aos 3.168 inscritos. Se quiser nos apoiar financeiramente, que vai fazer uma enorme diferença para mim, torne-se membro. Clique no botão azul e descubra. Eu não gosto de falar o valor no vídeo, tá? Não, só por questões minhas mesmo. Mas clique e descubra. Você vai ver que o valor é bem baratinho, cara. Não vai onerar você e pra gente faz muita diferença. Muita mesmo. Obrigado, Davi, Bruno. Muito obrigado, Eduardo, por renovar. E Fernando e Cleiton, espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado aprazível e que seja algo, assim, para mostrar, pelo menos da minha ótica, o meu ponto de vista. Novamente, não tenho esse fundo, não tenho interesse de ter esse fundo, mas não porque ele é ruim, e sim porque eu tenho os meus objetivos, minha carteira, algo mais ou menos definido. Cada vez mais eu tenho tentado me controlar. Não dá para você ter todo ativo que você gosta, que você acha bom. Pelo menos não no tamanho da minha carteira. Um assunto que é muito debatido é assim, amor, quantos ativos eu devo ter? Quantos fundos imobiliários eu devo ter? E a resposta para isso é, não tem resposta. Agora, uma coisa é fato, qualquer que seja o tamanho da carteira, entre todos os ativos dela, eu não teria uma carteira iniciante com menos de 20 ativos. Nossa, amor, 20 é muito e tal, para que isso tudo? Sim, se você não souber o que você está fazendo, aí você vai começando devagarzinho. Olha um ativo, compra um. Olha, outro ativo, vai comprando devagar, não tem problema. Mas, se vocês observarem a série que eu trago do canal, do 0 aos 1000 com pouco dinheiro, a carteira já está bem recheadinha. Lógico que eu não estou fazendo de qualquer jeito aquela carteira. Tem todo um porquê. Ela já está toda diversificadinha. Por quê? Pessoal, se você tem, no mínimo, 20 ativos, o que você já faz de imediato se você der um peso único para cada uma? Imediatamente você já dilui o risco dos seus ativos para que eles valham 5% do seu patrimônio. No início da sua jornada de investimento, não tem problema você ter ativos valendo 50%, 70% do seu patrimônio, porque ele ainda não vale nada. Mas imagina, para quem não tem nada, tem um patrimônio de 10 mil. Aí você vai correr o risco de ter 5 mil em 2 ativos só, cada um 5 mil. Você acha que para quem investe, vamos supor, tá? 100 reaisinho, 100 reaisinho, 100 reaisinho, aí você tem 10 mil lá na frente. Você vai correr o risco de ter 5 mil em cada ativo só? Ter 50% de exposição? Então o que eu digo é isso. Quando a carteira é pequena, 5% em cada ativo, sendo como máximo, é tranquilo. Agora, imagina, tá? Agora você já tem R$1 milhão. Lógico que em cima de R$1 milhão, 50 mil ainda é o mesmo peso, 5%. Ainda assim, eu teria ali 2, 3% no máximo, com um patrimônio de R$1 milhão. Note que agora você tem espaço para mais ativos, muito mais ativos. Uma coisa é fato, quanto maior o seu patrimônio, se você quiser diminuir cada vez mais o risco, mais ativos você pode ter. E não tem problema. E não existe questão certa ou errada. Tá? Agora a questão é o seguinte, o que eu falo é, se você tiver problema em um ativo, tá? Se você tiver só 10% dos seus ativos, se você tiver um patrimônio de R$1 milhão, e der problema, você perdeu 10%, você perdeu 100 mil dos seus ativos, do seu portfólio. Agora, se você tivesse 3%, você perdeu 30 mil em cima de R$1 milhão. É muito pouco, proporcionalmente. Tá bom, chega, eu já falei demais, peço desculpa por alongar demais. Vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.